Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para uma aula do Foco Total. O nosso foco total hoje é no concurso do Ministério Público de São Paulo. A gente está fazendo uma reta final, aquela preparação final para a prova objetiva do Ministério Público de São Paulo que está chegando. Então é aquela hora da gente falar, a gente conhece, né, as provas objetivas. A prova objetiva ela é normalmente composta por questões que são resolvidas ali à luz da letra da lei, à luz do Código de Processo Civil, especialmente, né, na nossa matéria aqui, que é processo civil, e à luz da lei e do entendimento jurisprudencial majoritário aí, especialmente tribunais superiores. Então é isso que a gente vai tentar focar nessa nossa reta final aqui. Processo Civil, Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu sou o Eduardo Calvert, sou juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, fui juiz lá no Tribunal de Justiça do Paraná, sou mestre, doutorando em processo civil pela USP. Sempre que precisarem, sempre que quiserem falar sobre processo civil, sobre concurso, fiquem à vontade aí para me procurar nas redes sociais. Vamos embora então, que a gente não tem muito tempo, é reta final, é rapidinho aqui nossa aula, então eu escolhi um assunto que costuma pipocar aí nas provas objetivas, um assunto que interessa a todos, interessa, é claro, também ao Ministério Público, que é cumprimento de sentença, cumprimento de sentença. Eu trouxe aqui uma definiçãozinha de execução, não é que execução basicamente são aquela atividade judicial, atualmente judicial, a gente pode falar em execução extrajudicial sob alguns pontos de vista, mas não é algo ainda real, algo tão palpável assim, mas são conjunto de essa atividade judicial para a realização concreta, realização prática de uma determinação que está contida num título executivo. Importante para que exista uma execução é o título executivo, que pode ser extrajudicial, aí vai dar ensejo à execução de título extrajudicial, que a gente não vai tratar muito aqui, mas pode ser o título judicial, que vai dar ensejo à fase, ao incidente de cumprimento de sentença. Desde o início do século, a gente já aplica aquilo que a gente chama de modelo sincrético de processo, em que a fase de conhecimento e a fase de execução, de cumprimento, elas integram a mesma relação jurídica processual. Antigamente, antes de vocês trabalharem com direito, aí é quase antes de eu trabalhar com direito, mas eu já trabalhava nessa época aí. Antes eu tinha uma fase de conhecimento, o processo era extinto e eu dava início a uma nova relação jurídica processual, que era a fase de execução da sentença. Eu precisava citar de novo o réu com todas as formalidades da citação. Esse era o pior entrave da execução. A gente vai ver que agora no cumprimento de sentença a intimação do réu é muito mais fácil. Então é o modelo sincrético de execução do julgado, modelo sincrético de processo. A gente vai lembrar que diz respeito à fase de conhecimento e fase de execução na mesma relação jurídica processual. Vamos dar uma olhada em regras gerais do cumprimento de sentença que podem pipocar por aí para a gente lembrar, é muito legal a gente conhecer. Primeira, a gente vai ter um intercâmbio aí entre regras previstas para o cumprimento, para a execução de título extrajudicial e regras previstas para o cumprimento de sentença, ou seja, eu posso utilizar toda a inteligência, toda a disciplina que não seja incompatível com o meu cumprimento de sentença, mas toda a disciplina que está prevista lá no título que fala sobre a execução de títulos extrajudiciais. Eu tiro isso do 513 do Código de Processo Civil, que vai falar, né, o cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título, observando-se no que couber, conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2, parte especial, que é lá que vai tratar de execução de título extrajudicial. Lá nas disposições sobre a execução extrajudicial também vai ter uma disposição parecida, né?
regula o procedimento de execução fundado em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se também ao que couber, é claro, no que não for incompatível, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados em procedimento de cumprimento de sentença. Legal? Então eu posso ter um intercâmbio aí entre disciplina da execução de título extrajudicial e disciplina do cumprimento de sentença. Regra geral também que se aplica a cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial é cabimento de agravo de instrumento. Toda decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ou de execução é passível de impugnação imediata pelo agravo de instrumento. Imediata pelo agravo de instrumento. Legal? Vamos lembrar, regra geral é qual do Código? A regra geral do Código, a lógica do Código é: decisões interlocutórias elas não são impugnáveis imediatamente, e aí, se subsistir o interesse ainda, depois da sentença, quando houver a apelação, eu vou discutir aquelas questões que ficaram para trás, ou seja, não há preclusão. Tem exceção? Tem exceção. Todas aquelas matérias previstas no 1015, são várias, né? Na verdade, não é uma exceção. Mas enfim, todas as matérias que estão previstas no 1015, elas são passíveis de impugnação imediata. E se eu não impugnar, professor, quer dizer que vai precluir. E aí você não vai poder discutir na apelação. Na execução, no cumprimento de sentença, isso não faria sentido, não é mesmo? Por quê? Porque não faz sentido eu esperar até eventual. É muito difícil haver apelação contra a sentença de extinção de execução. Ou seja, não faz muito sentido essa lógica no procedimento de execução e por isso todas as decisões são impugnáveis imediatamente. Mas pode ter apelação? É claro que pode, contra a sentença. Só contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença ou extingue a execução nos termos do 924 e 925 do Código de Processo Civil. Regra geral também, quando eu falo de cumprimento de sentença para pagamento de quantia, previsão expressa do 513, parágrafo 1º, que eu preciso de requerimento da parte. Eu preciso de requerimento da parte, está lá escrito, a requerimento do exequente, a requerimento do sujeito que foi beneficiado pela sentença, eu vou dar início ao incidente de cumprimento de sentença, a fase de cumprimento de sentença. Só requerimento do exequente, só do credor, só o credor pode dar início à fase de cumprimento de sentença. Presta atenção nessa disciplina aqui que é legal, artigo 526 do Código de Processo Civil. Ele vai falar o quê? O devedor transitou em julgado lá a sentença. Tá aberta a possibilidade de dar início ao cumprimento, à fase de cumprimento de sentença. O que eu, devedor, posso fazer? O credor tá demorando, eu sou um pouco ansioso, eu vou lá, eu dou início à fase de cumprimento de sentença. Eu simplesmente chego lá no processo, falo, juiz, fui condenado em 10 mil aqui, atualizado, isso aqui dá esse tanto aqui, 10.500, estou depositando nos autos, porque eu não gosto de dever para esse tipo de gente, né? Não é? Tem um ditado, não gosto de dever para pobre, é isso que o cara faz aqui. Ele fala assim, não gosto de ficar devendo, eu quero desde logo realizar o pagamento. Pode? Pode, é claro que pode, está no 526. E aí, o que vai acontecer? O juiz vai intimar o credor. Em vez de intimar o devedor, como é o que acontece normalmente, eu intimo o credor. Falou, credor, o cara pagou. Vai querer discutir? Se o credor achar que pagou pouco, aí sim, ele vai chegar e vai impugnar os cálculos do devedor. Vai falar, não é 10.500 não, porque tem honorário, etc. Ele está me devendo ainda 1.100. Ele já pode levantar a quantia. E se o juiz entender que pagou menos do que o devido, a multa e os honorários, né, que se paga no cumprimento de sentença para pagar a quantia, que a gente vai falar agora, que é o 523, ele vai pagar sobre o saldo devedor, tá? 526 do Código de Processo Civil, uma disciplina bem interessante, difícil a gente ver na prática, mas tem essa disciplina aí no CPC. Agora, quando eu trato de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer, o Código ele fala que no cumprimento de sentença reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
Então, num geral, a gente pode falar que para que o juiz determine o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer e imponha aquelas medidas coercitivas, mandamentais, indutivas, para que o devedor cumpra com a obrigação, ele não precisa de requerimento. Legal, obrigação de fazer e não fazer, regra geral, não precisa de requerimento, obrigação de pagar, precisa de requerimento ou da iniciativa do devedor nos termos do 526 do Código de Processo Civil. Cumprimento de sentença, a gente falou, execução está fundada em título executivo judicial. Título executivo judicial. Mas a disciplina do cumprimento de sentença não precisa de um título formalmente constituído e definitivamente constituído. Quer dizer o quê? Eu vou aplicar a lógica do cumprimento de sentença na tutela de urgência, ou na tutela provisória, na tutela provisória como um todo, ou seja, para cumprimento das determinações feitas em tutela provisória, eu vou usar a lógica do cumprimento de sentença. E para o cumprimento provisório das sentenças nos termos do 520 do Código de Processo Civil. Ainda que não formado título executivo, por algumas vezes eu posso desde logo exigir o cumprimento da obrigação. Quando? Quando aquele título, aquela sentença, aquela decisão judicial, ela é impugnada por recurso que não tem efeito suspensivo. Em alguns casos a apelação não tem efeito suspensivo e em outros casos, quando eu lanço mão dos recursos extraordinários, dos recursos para os tribunais superiores, não tem efeito suspensivo também. Eu posso desde logo executar a obrigação. Chama cumprimento provisório de sentença, eu vou aplicar a mesma lógica do cumprimento de sentença, com algumas diferenças que estão previstas lá no artigo 520 do Código de Processo Civil. Regra aqui do Código que repete uma súmula do STJ, já antiga, né, anterior ao Código, que é aquela ideia, eu não posso promover o cumprimento de sentença contra quem não fez parte do processo de conhecimento. No caso, fiador, coobrigado ou corresponsável. Acontecia muito em ação de despejo, de cobrança, depois que a condenação do locatário, o locador vinha e que tentava executar contra o fiador. E aí o juiz falava, não, se o fiador não foi condenado no título executivo judicial, como é que pode cobrar, ainda que ele fosse fiador e coobrigado lá no contrato de locação? Então é essa a lógica do 513, parágrafo 5º, e o 514 vai falar o quê? Se o juiz decidir relação sujeita a condição ou termo. Puxa, mas eu já escutei lá, professor, que juiz não pode dar sentença condicional. O termo sentença condicional é um pouco mal interpretado. O que o juiz não pode é deixar de julgar, né? O juiz não pode falar assim, se o réu teve culpa pelo acidente, então ele deve pagar R$1.000. Ele não julgou, né? Porque justamente a verificação da responsabilidade civil depende da verificação da culpa do réu. Isso seria uma sentença condicional, tá? Mas não existe relação jurídica obrigacional condicional prevista lá no Código Civil? Existe. Então o juiz pode decidir com base nesse tipo de obrigação. Ou seja, numa ação declaratória, por exemplo, ele pode reconhecer que se o réu entregar tantos quilos de tal produto, ou se o autor entregar tal produto, o réu é obrigado a pagar tantos reais. Pode? Pode. E é muito comum também na possessória, por exemplo, né? Eu condeno, eu julgo procedente a possessória, reintegro o autor na posse, desde que pague as benfeitorias, indenize as benfeitorias. Então, é uma relação jurídica condicional. Quando há relação jurídica condicional ou sujeita a termo, o autor, o requerente, o exequente vai precisar comprovar, quando ele der início ao cumprimento de sentença, ele precisa comprovar que ocorreu o termo ou a condição. Legal? Prescrição em cumprimento de sentença. Tem? É claro que tem. Tem uma súmula antiga do STF, na época que o STF tinha essa competência ainda, que falava prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. O que ele quer dizer com isso?
quer dizer o seguinte, eu tenho que olhar na relação de direito material qual era o prazo prescricional para o sujeito exercer sua pretensão. Imagina aqui que é Código de Defesa do Consumidor, então dano moral, eu vou aplicar aí a regra de prescrição de 5 anos prevista lá, se não me engano, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Legal, fui lá, processei o fornecedor, ganhei o dano moral, transitou em julgado a minha sentença. Qual é o prazo para eu executar esse título executivo judicial? O prazo é o mesmo que eu tinha para entrar com a ação, que é de 5 anos. Eu vou buscar lá no direito material o meu prazo prescricional. Legal? Tem ainda essa regra, ainda existe esse prazo prescricional e ele conta de quando? Com o novo código, na verdade, desde que eu tenho o processo sincrético, é um pouco confuso, uma vez que o cumprimento de sentença se dá no mesmo processo da ação de conhecimento, eu entender onde que para, onde que a interrupção da prescrição dá ensejo ao início do prazo para eu contar a prescrição novamente, ou seja, já que eu tenho uma mesma relação jurídica processual. De qualquer forma, a regra é trânsito em julgado. O trânsito em julgado é que dá ensejo ao início da contagem do prazo prescricional para eu executar a sentença. Perfeito? Isso é entendimento do STJ, entendimento que é repetido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, transitou em julgado, a partir dali eu começo a contar o prazo prescricional para executar a sentença. Qual é o prazo, professor? O mesmo prazo da relação de direito material, no nosso exemplo, 5 anos, por exemplo, tá? Competência para cumprimento de sentença. De quem é a competência? Normalmente, regra geral, é o inciso 2º do artigo 516. Quem é que executa? O próprio juiz que julgou. Essa é a regra geral. Seria uma hipótese de competência funcional. Por que funcional? Porque diz respeito, ela é determinada por uma função que já foi exercida por aquele juízo anteriormente. O juiz julgou a ação de conhecimento, então funcionalmente ele é competente para a execução. Mas tem outras regras, ou seja, se for de competência originária do tribunal, ele mesmo executa. Legal? Não volta para a primeira instância para executar. E aqueles títulos executivos judiciais que não se originam numa vara civil, olha lá, lembra? Sentença penal condenatória. Eu não posso dar um cumprimento de sentença civil de indenização numa vara criminal, certo? Então vai ter que ir para um juiz civil. Sentença arbitral, sentença estrangeira. Em todos esses casos que o título não se originou no juízo civil, eu vou aplicar regra geral de competência. Qual é a regra geral? Normalmente, artigo 46, direito pessoal. Domicílio do réu. Domicílio, então, do executado. Regra geral. É claro que eu vou poder ter regras especiais. Por exemplo, lá no artigo 50 e 51 do Código de Processo Civil vai tratar de regras especiais de competência, mas eu vou nas regras gerais de competência do Código de Processo Civil. Mas tanto quando eu aplico a regra aqui de competência funcional, e quando eu aplico essa regra de competência aqui dos títulos que não são originadas no juízo civil, eu posso, a minha escolha credor, dar início à execução. Pleitear que a execução, o cumprimento de sentença se dê no domicílio do executado, no local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou no local em que deve ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Eu tenho 3 outras opções à minha escolha credor, menos naquela que é do tribunal. Do tribunal é do tribunal. Agora, nas que vão para a primeira instância, eu posso optar. Eu tenho muita possibilidade. Presta atenção só como é que eu faço. Eu vou já no outro juiz, ou seja, o juiz aqui de Suzano, que sou eu, julgou, mas eu quero que o cumprimento se dê lá em São João da Boa Vista. Eu posso ir lá em São João da Boa Vista e falar, juiz, dá início aqui a esse cumprimento de sentença? Não,
Para quem que eu peço? Eu peço para o juiz de origem. Então, processo julgado em Suzano, eu vou lá, dou início ao cumprimento de sentença em Suzano e falo, juiz, mas na verdade eu quero que esse processo seja remetido lá para São João da Boa Vista. Eu, juiz Suzano, não gosto de processo, gosto menos processo é melhor, eu mando lá para o juiz de São João da Boa Vista. Legal? E quando se tratar de obrigação de alimentos, a gente vai falar de execução de alimentos logo, mas quando se tratar de execução de alimentos, eu ainda tenho mais uma possibilidade. Qual é? Essa é óbvia, né? Qual é a competência quando eu trato de alimentando? A competência é juízo do domicílio do alimentando. Então, na execução de alimentos, eu posso optar, vai imaginar que eu mudei de domicílio, começou a ação lá em São Paulo, depois eu me mudei para Mogi das Cruzes e agora eu quero executar, eu vou ter que ficar executando lá em São Paulo? Não, eu posso falar, juiz, ó, meu domicílio agora é Mogi das Cruzes, então eu quero que o cumprimento de sentença tramite por lá. Maravilha, eu vou pedir para o juiz da origem e ele vai remeter o processo para Mogi das Cruzes, no nosso exemplo hipotético aqui. Legal? Então, na execução de alimentos, além de todos esses, hein? Execução de alimentos, eu posso ter uma ideia meio errada, falar assim, é competência absoluta do juízo do domicílio do exequente, do alimentante, do alimentando. Não. Ele pode escolher residência do alimentante, ele pode escolher local em que estão os bens, ele pode escolher local em que deve ser cumprida a obrigação, não é o caso dos alimentos aqui, mas ele pode optar, ou ele pode optar também pelo juízo em que tramitou o processo de conhecimento, sem problema nenhum. Opção do alimentando. Legal? E nesse caso aqui, opção do exequente, opção do credor. Intimação, isso aqui é importante, porque esse era o gargalo que tinha no sistema anterior, que é do século passado, você não precisa lembrar disso. Qual era? Eu precisava citar o executado, de forma que já é tão difícil a citação no processo de conhecimento, né? Às vezes demora 1, 2 anos para conseguir citar, e aí já citei, o cara já faz parte da relação jurídica processual, e agora eu vou ter que inaugurar outra relação jurídica processual, citar de novo o cara, e agora que o cara vai se esconder porque já perdeu o processo. Não é o que acontece atualmente. A regra atual é a de que eu não vou perder tempo tentando intimar o sujeito para pagamento. Eu não vou perder tempo, não tem hipótese de busca de endereços, não tem. Por quê? Porque as regras são claras, as regras são diretas. Primeira regra, o cara tem advogado constituído nos autos? Eu intimo pelo advogado e acabou. Legal? Primeira regra é essa. Segunda regra, o cara não tem advogado constituído nos autos ou o advogado dele é defensoria pública, nesse caso aqui, eu não vou intimar pelo advogado, seja porque não tem, seja porque a defensoria tem um contato menos pessoal com o seu cliente. Então, como é que eu vou intimar? Carta com aviso de recebimento. Carta com aviso de recebimento. Mas vamos lembrar que essa carta eu vou mandar para o endereço que o cara foi citado, o endereço que ele informou nos autos. E se ele não receber porque mudou de endereço sem avisar o juízo, está intimado. Eu vou aplicar a regra do 274 do Código de Processo Civil. Legal? 3. Por meio eletrônico, naquelas hipóteses em que as empresas, os executados, tenham cadastro no sistema de processo de autos eletrônicos, supostamente, né, todas as empresas públicas e privadas, pessoas jurídicas, vamos ser um pouco mais técnico aqui, pessoas jurídicas públicas ou privadas, elas são obrigadas a manter cadastro, mas não é uma obrigação de verdade porque não tem sanção. Então, não é verdade que todas têm, mas isso aqui normalmente muitas empresas grandes litigantes têm, pessoa jurídica de direito público, então os municípios, as fazendas públicas têm também, a gente intima por meio desse portal. E por edital, ou por edital. Se o sujeito foi citado por edital na fase de conhecimento e não constituiu, não compareceu nos autos, não constituiu o advogado,
daí ele vai ser intimado por edital também da fase de cumprimento de sentença. Percebeu que não tem hipótese de eu ficar procurando, pesquisando endereço? Por quê? Ué, se ele já compareceu aos autos, eu vou usar o endereço que ele forneceu, ou que ele foi citado. Se ele não compareceu nos autos, eu vou meter um edital lá e acabou. Legal? Quando, regrinha especial aqui, presta atenção, a primeira regra de intimação é no advogado, certo? É no advogado, eu vou, diário oficial, em nome do advogado. Mas se eu demorar mais que um ano do trânsito em julgado, mais que um ano para eu dar início à fase de cumprimento de sentença, olha o parágrafo 4º. Demorei mais que um ano, transitou em julgado, contei um ano, não dei início à fase de cumprimento de sentença, daí, por uma questão de segurança, eu não vou intimar em nome do advogado. Daí eu vou intimar por carta com aviso de recebimento. Mesma regra aqui do parágrafo 3º, né? Chegou, recebeu, não recebeu, problema seu, tá? Mas eu vou intimar por carta por uma questão de segurança, tá? Por carta, por uma questão de segurança. Demorou mais que um ano, daí eu não faço intimação em nome do advogado, eu faço intimação por meio de carta. Dessa disciplina toda aqui, faltou o código de se lembrar do réu citado por hora certa. Eu acho muito difícil cair porque não tem um entendimento assim lá muito consolidado na jurisprudência, mas num geral, os tribunais entendem que nesse caso foi citado por hora certa, a intimação deve ser feita por carta. Por carta, é claro, se não tiver procurador constituído nos autos, a intimação tem que ser feita por carta, do mesmo jeito como o cara que é citado, mas é revel e não constitui procurador, tá? Hora certa, mas é uma boa discussão aqui pra gente ter. Eu acho muito difícil isso cair numa prova objetiva. Outra regra especial aqui, né? Outra regra especial aqui. Quando eu vou cobrar do sujeito multa pela obrigação de fazer ou não fazer, súmula 410 do STJ. Imagina que eu tive lá na sentença, impus uma obrigação de fazer, chegou na fase de cumprimento de sentença, eu falei, ó, réu, cumpra aí a obrigação de fazer, intimo em nome do advogado, sob pena de multa de 10 mil reais por dia. E o cara fica lá um ano sem cumprir. Posso cobrar a multa? Para cobrança de multa, não está previsto no código isso. Súmula 410 do STJ, para cobrança de multa, eu preciso intimar pessoalmente. Então eu vou mandar uma carta. Para o réu, com todas aquela facilidade do 724, parágrafo único, ou seja, eu vou mandar para o endereço dele, que está cadastrado nos autos, mas eu preciso dessa intimação pessoal para poder cobrar multas. Perfeito? Houve uma discussão, porque essa súmula é anterior ao código atual, houve uma discussão de se essa súmula ainda se considerava vigente a partir da nova disciplina do código, mas o entendimento atual é tranquilo no sentido de que sim, a súmula ainda vale, súmula 410 do STJ, então eu preciso intimar pessoalmente para impor multa. Tá legal? Para o cumprimento da obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. O que eu posso pedir? O protesto da sentença. Protesto da sentença. Presta atenção, regra geral é essa aqui, ó. A decisão judicial transitada em julgado. Então, só o título executivo definitivamente formado pode ser levado a protesto. Pode ser levado a protesto. Então, eu peço para o juiz que ele leve a protesto, ele vai me dar uma certidão que eu mesmo vou levar lá a protesto, vou protestar, e o devedor, uma vez que ele pagou ou obteve a extinção da obrigação, ele vai pedir para o juiz uma outra certidão para levar lá no cartório e dar baixa no processo. Legal? Poderá, presta atenção nessa palavra, poderá, regra geral, cumprimento de sentença como um todo, poderá. Por que que isso aqui tem alguma diferença em algum lugar? Olha na execução de alimentos, 528, ele vai falar o quê? Caso executado no prazo não efetue o pagamento, o juiz mandará protestar
o pronunciamento judicial, aplicando no que couber o 517. Ou seja, na regra geral, eu posso, a requerimento, protestar. Na execução de alimentos, eu mando protestar, independentemente de requerimento. Presta atenção, outra diferença aqui, na regra geral, é só a decisão judicial transitada em julgado. Nos alimentos, cumprimento de sentença ou da decisão interlocutória, ou seja, eu posso mandar protestar título que não transitou em julgado, título ainda não definitivo, título ainda provisório. Legal? Bacana, protesto. O legal é isso aqui, né? 776, regra geral que lá das execuções, que eu vou aplicar no cumprimento de sentença, o exequente ressarcirá ao executado os danos que ele sofreu quando a sentença declarar inexistente no todo ou em parte a obrigação que ensejou a execução. Se eu mando protestar e depois eu descubro que era inexistente a obrigação, supostamente eu posso nos próprios autos requerer a condenação do exequente ao pagamento dos danos que eu sofri, danozinho moral por protesto indevido. Não é mesmo? Danozinho moral por protesto indevido. Multa e honorários. Molezinho isso aqui, honorários não é algo que interesse tanto ao Ministério Público, mas, regra geral, 523, eu dou o prazo de 15 dias para pagar. Se não pagar, vai pagar honorários de 10% e mais uma multinha no valor de 10% sobre a dívida. Se eu pagar parcialmente, eu vou cobrar honorários e multas sobre o valor do saldo devedor que eu deixei de pagar. Então, eu devo 20, paguei 10, multa e honorários sobre os 10 que eu deixei de pagar. Também se aplica multa e honorários no cumprimento provisório de sentença, regra do 520, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O que é importante aqui? Entendimento do STJ. Veja, supostamente se eu pagar em 15 dias, eu não tenho aplicação de multa e honorários. Legal? Perfeitinho, maravilha, professor. Agora, e se o cara, é muito comum a gente ver isso, o devedor vai lá e deposita lá o valor, né? 20 mil reais depositei, mas fala, mas juiz, eu não quero que levante, porque eu estou impugnando, porque eu não devo tudo isso e blá, 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 blá. E ele, na verdade, ele deposita para não sofrer a penhora, mas ele quer discutir, ele não está concordando com o valor. O STJ entende de forma atualmente bastante tranquila que o pagamento para ele se livrar da multa e dos honorários tem que ser um pagamento livre de impugnação. Se ele paga, o STJ usa em garantia, como em garantia, ele não vai se ver livre da multa e dos honorários. Eu não concordo com esse entendimento, até porque não existe pagamento em garantia no sistemática do Código de Processo Civil. Por quê? Porque eu posso impugnar sem pagar, então eu não preciso da garantia para impugnar, certo? E a impugnação não suspende a execução de forma que o juiz pode determinar o levantamento do valor, ainda que ainda não tenha resolvido a impugnação, mas de qualquer forma é um entendimento do STJ, replicado pelo nosso Tribunal de Justiça de São Paulo aqui. Então é legal a gente conhecer esse entendimento aqui que pode pintar eventualmente uma questão que, né, pergunte sobre o entendimento do STJ sobre a matéria. Professor, quando eu faço cumprimento de sentença de outros tipos de obrigação, alimentos no sistema do 528, obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, tem ou não tem honorários? Veja bem, não tem aqueles honorários previstos no 523, parágrafo 1º. Não é a mesma disciplina. Aquela disciplina vale para cumprimento de obrigação de pagar, pela via da expropriação. Mas, pelo 85, parágrafo 1º do CPC, sim, são devidos honorários e o juiz deve arbitrar, mas não em valor certo, como no 523, parágrafo 1º. Legal? Não. Todo cumprimento de sentença gera dever de pagar honorários. Isso é regra do 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. É lógico, né? O honorário não tem para o Ministério Público, mas tem para Defensoria, tema 1002
do STF, muito embora eu não possa distribuir entre os defensores os honorários, eu tenho que usar para aparelhamento das defensorias públicas esse valor. Mas então, se for a parte for ali representada pela defensoria, tem sim honorários, mas os honorários não podem ser distribuídos entre os defensores. Que pena para os defensores, não vão ganhar honorários. Legal? Vamos falar, já deu nosso tempo aqui, mas vamos falar rapidinho sobre execução de alimentos. Obrigação é sentença ou decisão que impõe o dever de pagamento de alimentos. Essa é a execução de alimentos que se dá pela via da prisão, da coerção pessoal. É um artiguinho lá, o 528. Ela se aplica tanto para sentença quanto para decisão interlocutória. Eu não preciso do trânsito em julgado para prender o sujeito. Presta atenção, não preciso do trânsito em julgado para prender o sujeito. Então, eu tenho lá uma decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios, ou uma sentença, né, que fixou alimentos, e eu vou pedir para o juiz, o sujeito não está me pagando, intima para pagar em 3 dias, e se ele não pagar, cadeia nele já. Como é que intima? Isso aqui é importante. Nesse caso, eu não vou aplicar aquela regra do 513, tá? Não vou aplicar a regra geral. Aqui a intimação é pessoal. Eu vou mandar um mandado lá para casa do devedor. A intimação aqui é pessoal. Qual que é a discussão sobre a intimação pessoal? Ficou até pequeno o espaço aqui para o acórdão da Nancy Andrighi. A discussão é, e se o sujeito se esconder, né? Se o sujeito se esconder, meu amigo, eu vou ainda usar a regra do 274, parágrafo 1º. Qual é a regra? A gente acabou de falar. Eu vou mandar o oficial de justiça para casa do cara, para o endereço em que ele foi citado nos autos principais, ou para o endereço em que ele informou nos autos. Se ele não estiver lá, não morar mais lá, fingir que não morar mais lá, eu vou considerar a intimação feita, tá? Eu não vou ficar procurando esse sujeito. Eu não vou ficar procurando esse sujeito. Eu vou considerar realizada a intimação e ele vai ser preso se ele não pagar em 3 dias. Legal? Entendimento do STJ. E o STJ também já manifestou entendimentos sobre, em hipóteses especiais, flexibilizar a necessidade da intimação pessoal. Imagina que eu não intimei pessoalmente, o oficial de justiça não achou o endereço, ou antes mesmo de eu determinar a intimação, o sujeito compareceu aos autos, discutiu, etc. Se eu, pelos elementos dos autos, consigo demonstrar que o executado ele tinha conhecimento pleno ali da existência da obrigação alimentar, eu posso flexibilizar a necessidade da intimação. A intimação é importante para que ele tenha conhecimento pessoal sobre o risco de prisão. Se ele tiver esse conhecimento independentemente da intimação pessoal, eu posso flexibilizar esse requisito, tá? E aí, ele tem 3 dias para pagar ou justificar a impossibilidade de pagar. O que é essa justificativa? Veja bem, a justificativa aqui, lembra desse termo, é impossibilidade absoluta de pagar. O que é impossibilidade absoluta de pagar? É desemprego, professor? Não. Desemprego é uma impossibilidade subjetiva, passageira, é pontual. A impossibilidade absoluta é estou internado no hospital. Perdi um membro, estou com muita dificuldade de... Veja bem, é impossibilidade absoluta, objetiva, física de pagamento. Não é a conjuntura do país, não é o desemprego eventual. Legal? E eu não posso aqui discutir o valor da prestação alimentícia. Isso acontece muito. Fala, não, juiz, eu perdi o emprego, agora eu não tenho mais condições de pagar isso tudo. O título executivo vai ser cumprido. Se você quer discutir o valor, você pode entrar com uma revisional. Legal? Não é palco para a revisão do valor dos alimentos. Se ele não pagar, em 3 dias vai para prisão em regime fechado de 30 a 90 dias. Se cumprir a prisão, não paga mais? Não, a prisão não troca por dinheiro, ou seja,
ele cumpre a prisão inteira, ele sai. A única coisa que eu não posso fazer é prendê-lo novamente pela mesma dívida, mas aí eu posso continuar fazendo o cumprimento de sentença pela via da expropriação, pela via da tentativa da penhora, né, da tentativa de encontrar bens do devedor para satisfazer a dívida. Vamos lembrar, isso aqui era uma súmula do STJ que também foi incorporada na lei. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então, para que dê ensejo à prisão, não é que puxa vida, eu chego agora em 2025 e vou executar o cara da parcela que ele me paga desde 2017, né? A hora que vai ver, 150 mil reais. Não, não, não. Tem que ser as parcelas atuais que ainda não perderam o seu caráter alimentar, o seu caráter de subsistência. Então são aquelas que se venceram até 3 meses antes da propositura da execução. Legal, aquelas ali e as que se vencerem no trâmite, aí pode acumular legal, pode ficar grande mesmo o valor, elas permitem a prisão. Se eu dou início a uma execução cobrando tudo, eu não posso lançar mão desse rito da prisão. Não pode mesmo, professor? Para a gente terminar aqui. Atualmente o STJ ele tem admitido o que a gente chama de cumulação de ritos. Cumulação de ritos. Por quê? Veja bem, a parte ela pode optar por esse rito da prisão ou optar, parágrafo 8º, por não usar esse rito da prisão. Falar, eu não quero prender, eu só quero procurar bens. Ela pode, desde o início, inclusive em relação àquelas parcelas mais próximas. O código fala ou um ou outro, certo? O que o STJ fala, e que foi tentado aí pelos advogados e tal, e o STJ fala é que eu posso fazer acumulação dos ritos. Então, desde que não haja demonstração de prejuízo ao executado e confusão procedimental, em tese eu poderia, por exemplo, pedir as prestações vencidas no ano inteiro e falar, ó, se você não pagar até esse tantinho aqui, você vai preso. Para não ir preso, você tem que pagar esse tantinho, esses 30% aqui dessas obrigações. E aí já se livraria da prisão. E o restante eu começo a adotar atos de penhora. Eu gosto disso? Eu não gosto disso. Eu gosto da acumulação de ritos em alguma medida, mas isso é um assunto que a gente pode tratar aprofundando a execução de alimentos em um outro momento. O que a gente tem que lembrar aqui é que eu tenho 2 ritos claros, o CPC não dá essa possibilidade de acumulação, mas o STJ tem admitido acumulação desde que não haja demonstração de prejuízo ao executado, o executado que tem que demonstrar o prejuízo, não haja confusão procedimental. Legal? Então, rapidinho, com o tempo que a gente tinha, era isso que dava para falar sobre o cumprimento de sentença, sobre execução de alimentos. Eu espero que vocês arrebentem nessa prova aí, objetiva nessa prova de primeira fase. Vamos para fazer a segunda fase do MP, vamos que essa carreira é maravilhosa. Força nos estudos aí, foco total, 100%, e sempre que quiserem me procurem lá nas redes sociais. Maravilha? Muito obrigado a todos então e até a próxima.